Nosso triângulo, né? A gente falou dos valores da aliança na primeira aula. A gente vai falar um pouco agora de pessoas e depois de metodologia, que está dentro dessa tríade aí. Eu acho que pessoas é um assunto fundamental e principalmente hoje a gente vai falar de competência. E para a gente falar de competência, primeiro a gente precisa entender o que é a competência, né? Então, o que são as competências? E aí tem essa siglazinha aqui, né, que é o chá, que você tem os conhecimentos, a pessoa sabe o que precisa ser feito, as habilidades a pessoa sabe como fazer e as atitudes a pessoa quer fazer. Eu acho que eu pedi para botar esse slide, mas eu queria começar por essa diferenciação, né? Do que a gente fala ali das habilidades, né? Que seria o que fazer. E existe uma confusão, muitas vezes, quando a gente fala de habilidade versus talento. Simplificando, o talento é o que é inato. Você nasce com, você tem facilidade natural para fazer aquilo. E muitas pessoas, se você tentar lembrar de como você começou a fazer esporte, vamos jogar uma bola aqui, futebol, ninguém sabe nada, tudo criança. Tem aquela criança que é naturalmente mais talentosa do que a outra, né? Esse é o talento inato, isso serve para qualquer atividade, né? O jiu-jitsu também, tem pessoas que, né, pegam muito fácil aquilo que você vai ensinar. Mas isso não é determinante. Isso muitas vezes é uma grande armadilha. A gente confia no nosso talento e acha que o nosso talento é suficiente para vencer as múltiplas batalhas que a gente certamente vai ter. O outro lado da moeda é a habilidade. A habilidade, na real, é a sua capacidade de aprender. São coisas totalmente distintas, né? Pô, eu tenho capacidade de aprender. E se eu tenho capacidade de aprender, opa, essa pessoa aqui tem mais valor. Porque às vezes o talentoso é aquele cara que se torna naturalmente preguiçoso. É claro que quando o cara é talentoso e também habilidoso, esse cara é o fora de série, não é? A gente não é aqui contra o talento em absoluto. A gente está apenas dizendo que contar somente com o talento é garantir que você vai ficar no meio do caminho. Porque a habilidade vale mais. A habilidade é a sua capacidade de executar as coisas, de aprender, de trabalhar, de fazer, né? Que está um pouco ligado, no final, à sua atitude de querer fazer. Então, a tradução do que é a competência passa por essas três camadas: o conhecimento, a habilidade e a atitude. E aí, a gente vem ali, né? Conhecimento, habilidade, atitude, comportamento, realização e resultado, para chegar ali no nosso objetivo. E quando a gente fala, se a gente pensar na nossa empresa aqui, qual o valor econômico, e pode ser pessoal também isso aqui, né? E qual o valor social você consegue ao final da jornada. O que é importante da gente passar aqui, né? Que comportamento vocês têm, que atitude vocês têm para fazer. Quando a gente pensa na transição que a gente precisa fazer, eu venho falando isso aqui bastante, né? Como que a gente pode ser um profissional completo de jiu-jitsu? Isso exige que a gente vá mudando as nossas competências. Eu ser simplesmente um cara habilidoso na prática do jiu-jitsu talvez me leve a ser um campeão de jiu-jitsu. Mas, e se eu quiser continuar? Eu acho que já está claro nesse ponto que vocês estão, que ser campeão de jiu-jitsu não significa ter sucesso numa vida de jiu-jitsu. E também não significa que você, por ser campeão de jiu-jitsu, será um bom professor de jiu-jitsu. Quando você consegue fazer essa transição, primeiro porque você entendeu que são competências distintas. Se eu quero ser um bom professor de jiu-jitsu, eu preciso ter outras habilidades.
E como que eu vou treinar essas minhas outras habilidades? Como e quando? Será que eu preciso esperar a minha fase competitiva terminar para aí começar a me desenvolver como professor? Será que é possível eu fazer isso? Eu tendo a acreditar que não é. Se você imaginar que a sua vida competitiva vai, vamos dizer, esticando a corda aí 35, 36, imagina você com 36 anos só fez jiu-jitsu competitivo até então, aí de repente você não consegue mais competir, você fala, pá, agora eu vou parar e eu vou começar a ensinar o que eu sei. Mas você não sabe como se expressar, você não sabe como cuidar das pessoas, porque o teu drive era um drive egoísta, né? Acho que a gente falou disso no nosso encontro passado. Seu drive era um drive egoísta, porque era um drive do campeão, e o campeão é isso aí, o campeão só pode ter um, eu sou a única coisa que importa dentro do processo, porque eu preciso ganhar. E de repente você se vê numa situação agora que o seu drive tem que ser o oposto. Eu tenho que olhar para os outros, para eu ser um bom professor, eu preciso desenvolver essa outra habilidade. O fato também de eu saber fazer a técnica de jiu-jitsu propriamente dita, e aí vocês podem fazer uma reflexão rápida, que a forma como vocês fazem as técnicas que vocês fazem sempre é diferente, porque você traz aí uma personificação do que funciona para você. Né? Assim, o que eu tenho mais facilidade pelo meu biotipo, pela minha condição física, a minha técnica vai ser adaptável. Então ela funciona muito bem para mim. Mas será que eu consigo ensinar essa técnica? Será que o jeito que eu faço essa técnica vai caber para a maioria dos meus alunos? Ou será que eu deveria entender essa técnica de uma forma mais profunda para que eu pudesse ensinar de uma forma que todos os meus alunos pudessem captar e, eventualmente, desenvolverem as suas próprias formas de fazer? Então, percebe como existe uma diferença muito grande entre ser um atleta de jiu-jitsu, um competidor, um praticante em qualquer nível, e você ser um professor de jiu-jitsu, que precisa entregar uma informação muito mais compreensiva para a maioria das pessoas, e não o seu jeito de fazer. Cara, o seu jeito de fazer é teu particular, você pode até botar um extra sauce ali, uma pimenta naquela posição que você está mostrando, se a tua audiência for uma audiência um pouco mais elevada no sentido de compreensão. Mas como que eu posso mostrar a minha forma de fazer uma técnica para um faixa branca que nunca viu? Se a minha forma de fazer é totalmente diferente do padrão, será que tem resultado? Essa é a grande falha quando a gente faz a transição sem preocupação. Quando a gente faz uma transição de atleta para professor, sem absolutamente nenhuma passagem por uma metodologia de ensino, sem nenhuma compreensão da técnica pura. É como se a gente estivesse querendo passar para os nossos alunos a releitura da releitura da releitura da releitura de como vocês fazem aquela técnica. Vocês estão muito longe da origem do movimento, de como a técnica foi criada, que é a forma mais fácil de compreensão do aluno. Por isso, quando a gente fala de aula de iniciante, a gente deveria ser o mais básico possível, o mais simples possível. E aí, quando você vai fazendo e tendo essa preocupação, você vai entendendo que essa transição ela é muito mais complexa do que parece. E se ela é mais complexa do que parece, seria pouco inteligente da minha parte começar a fazer essa transição com 35, 36 anos de idade. Porque eu não vou ter tempo de me desenvolver como professor. Imagina, se eu tiver 5, 6, 10 anos de
de professor, o que é relativamente pouco tempo, eu já estou cansado até de dar aula. Já estou com 45, já estou querendo fazer outra coisa. Eu já deveria estar pensando em outra transição. Então, quanto antes vocês começarem a ter esse olhar e essa preocupação de que eu preciso desenvolver novas habilidades para que eu possa ter novas competências, para que eu possa ser um bom professor, que é uma transição meio que natural, né? De quem é atleta hoje, de quem é competidor para ser. É obrigatório que eu vá ser professor? Não, talvez você não se encontre nessa profissão. Já pensaram que talvez vocês não tenham a menor capacidade de ser professor? E basta que você olhe essa função e fala, putz, isso não é para mim, não tenho vontade nenhuma de ser professor de jiu-jitsu. Isso te afasta completamente do jiu-jitsu? Não. Tem um monte de coisas que o jiu-jitsu precisa. Dentro da evolução do mercado de jiu-jitsu, tem muita coisa que você pode fazer. Mas se você nem sabe que você não quer, porque você não passou pelo processo, né? Você não se permitiu aprender novas habilidades que te dessem essa clareza de que você pode ser um bom professor ou que você não quer ser professor de nenhuma forma.